Esta edição desta entrevista que estamos a repetir este ano é uma edição diferente. Parece que é igual. E não é só porque os sofás são diferentes ou porque o palco é diferente. É porque enquanto há um ano foi a redação da Transportes em Revista que fez e que elaborou as perguntas para o Sr. Secretário de Estado e do qual foi informado dos temas, este ano resolvemos alargar o desafio. Eu há um ano acreditava que todo o setor, na altura, iria-lhe fazer muitas perguntas e que estava ávido de obter algumas informações. Mas por motivos que eu desconheço, isso não aconteceu tanto assim. E, portanto, este ano resolvi fazer de uma outra forma, porque acho que é importante o setor que tire as suas dúvidas, que ponha as suas questões. E, enfim, então arranjámos esta maneira que durante o mês de novembro recolhemos pelos leitores da Transportes em Revista, ou desafiámos os leitores da Transportes em Revista a pôr 3 perguntas para que nós pudéssemos fazer uma seleção. Recebemos certamente mais de 300. Tivemos algumas discussões entre a redação, porque eu dizia que esta pergunta e este tema era muito mais importante do que o outro, e o outro jornalista dizia que não era, e portanto isto deu algum frição lá dentro, o que foi bom. E o critério de escolha, e tenho que o dizer, teve a ver com a atualidade, com a importância e com, desculpem o termo, a honestidade intelectual, porque havia perguntas que de facto não fariam qualquer sentido, até porque tinham uma componente mais política do que outra. E de maneira que aquilo que eu vou ler não são as perguntas do José Limão, são as perguntas do leitor da Transportes em Revista. Obviamente trabalhadas, com a pontuação, julgamos nós que está correta. Não sei se o leitor e o que vai ler as questões é assim tão bom, mas a pergunta originariamente, eu queria deixar isto bem frisado, é do leitor da Transportes em Revista. E, portanto, este será o setor a perguntar ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes. E então eu vou começar pela área das mercadorias. Desde o início do mandato, assistimos ao congelamento das ações dos reguladores, em particular o IMT, que integrou o INIR, o IMTT e o IPTM. Isto deve-se não só a limitações financeiras, mas a aparentes problemas na orgânica destas entidades, que hoje têm um Conselho Diretivo mais pequeno e uma estrutura técnica que ainda desconhece as suas responsabilidades e competências neste novo quadro. Ao mesmo tempo, fala-se num superregulador. Esta é a pergunta: quando será possível antever o funcionamento pleno destes organismos e em que formato? Bom, eu queria começar por agradecer ao José Limão e à Transportes em Revista o convite e a oportunidade que me dá para discutir estes temas e relembrar-vos que é a segunda vez que neste formato, eu de facto não tenho conhecimento das perguntas, conheço os temas genericamente, e, portanto, procurarei dar a melhor resposta, tendo em conta a informação que de memória tenho sobre elas, mas, de facto, é a segunda vez que neste formato estou convosco, porque considero que é importante que o membro do Governo que tem esta tutela mais direta possa submeter-se também ao escrutínio daqueles que têm a obrigação de servir, que são aqueles que estão mais diretamente no setor dos transportes e depois, em última instância, os clientes ou utentes do transporte e os utilizadores, diretos ou indiretos, dos nossos modos de transporte para mercadoria. E, portanto, não é no sentido de ganhar maior ou menor visibilidade, porque essa para o bem e para o mal eu já a vou tendo, é mais no sentido de vos responder cara a cara e responder aos leitores que apreciam estas matérias e prestar-vos contas relativamente àquilo que tem sido o nosso trabalho. E nos reguladores, que é a primeira pergunta que me fazem, julgo que temos já algum trabalho feito. E sobre isto eu gostava de dizer, aqui está, nesta primeira pergunta, um ótimo exemplo daquilo que já vem sendo feito em termos de reforma do Estado. Nós entendemos que, de facto, haver reguladores setoriais dentro da área dos transportes fazia-nos ter práticas de regulação relativamente desfasadas umas das outras, e no diagnóstico que fizemos entendemos que a função de regulação deveria estar, de facto, depois com departamentos organizados de forma desagregada, mas deveria estar agregado num único organismo. Fizemos-lo com a junção do IPTM, do INIR e do IMTT num regulador,
o IMT, que, como sabem, é presidido pelo João Carvalho, que era já presidente do IPTM, uma escolha consciente, porque não só tem a experiência necessária para levar por diante este desafio que nós lhe lançamos, mas também porque é um dos indivíduos mais respeitados dentro do setor e, portanto, nós temos que ter gente à frente destes reguladores que tenha consciência da missão de serviço público que hoje um regulador tem, sobretudo quando nós estamos a fazer a abertura dos mercados à iniciativa privada e dos setores à iniciativa privada. Temos que ter a consciência de que quem os lidera tem que ter muito presente esta noção de serviço público, e eu reconheço-a no João, e por isso a escolha que nós fizemos. Depois de fazermos esta integração, deparámos-nos com uma dificuldade. Como sabem, ser uma autoridade independente ou ser um instituto público não é indiferente no que diz respeito aos graus de liberdade do regulador, não só o grau de liberdade para contratar, mas também para se dotar de meios técnicos e de agilidade nos procedimentos para poder assegurar uma regulação económica eficaz e de qualidade, e, em conjunto com os nossos credores, com a Troika, negociámos durante algum tempo uma lei quadro das autoridades reguladoras nacionais que permitirá que o IMT seja futuramente uma autoridade para a mobilidade e transportes e que, portanto, possa ter aqui competências reforçadas do ponto de vista de monitorização, quer ex ante, quer do sancionamento ex post, que possa estar ainda mais dotado que aquilo que está hoje de capacidade técnica para assessorar o Estado, porque, como sabem, uma das funções mais importantes dos institutos e dos reguladores é essa assessoria técnica ao Governo no momento de tomar decisões, mas também depois no exercício da sua função de regulação económica, podendo impor sanções e ser percepcionado pelo mercado como regulador forte. É desta forma, eu não acho nada que haja nenhum congelamento de competências ou que não haja uma clarificação das suas competências. O IMT sabe bem o que fazer, tem-o feito de forma muito eficaz, estamos muito satisfeitos com o resultado, sabemos que temos de aprofundar essa capacidade económica e financeira, a autonomia do ponto de vista de gestão. O João está aqui e pode testemunhá-lo em primeira mão. Nunca recebeu nenhuma instrução por parte do membro do Governo que tem essa tutela que violasse qualquer tipo de orientação, quer o João, quer os outros elementos do Conselho Diretivo, porque, eu julgo que já se vão habituando, eu tenho o hábito de exercer uma tutela dando muita autonomia às empresas para executarem os seus planos, tendo em conta as orientações gerais, e se é assim relativamente às empresas em que o Estado tem a função acionista, mal era se não fosse assim relativamente ao regulador. Portanto, discordo um pouco do diagnóstico do leitor e gostava de vos relembrar que aquilo que pensamos é criar uma autoridade e aprofundar a autonomia administrativa e financeira. A segunda questão diz assim: o Plano 5+1 prevê a redução entre 25% a 30% dos custos do setor portuário. Quais os benefícios que já se pretendiam atingir com esta medida? O que já foi feito? Para quando? O que falta fazer? Bom, o Plano 5+1 é um plano que, de facto, norteou a nossa atuação e que deu o enquadramento que tem uma razão temporal e de mais longo prazo. A razão temporal, ele foi apresentado a 7 de agosto de 2012, e a razão temporal prendia-se com um determinado momento em que a dialética dos sindicatos associados à Estiva estava que nós queríamos apenas reduzir o custo do fator de trabalho na atividade portuária e que nos estávamos a esquecer todos os outros custos de contexto que tive de mais longo prazo. A razão temporal, ele foi apresentado a 7 de agosto de 2012, e a razão temporal prendia-se com um determinado momento em que a dialética dos sindicatos associados à Estiva estava que nós queríamos apenas reduzir o custo do fator de trabalho na atividade portuária e que nos estávamos a esquecer todos os outros custos de contexto que existiam. Ora, nós tínhamos consciência dos custos de contexto para além da organização de trabalho, não o custo propriamente, mas o sobrecusto das regras de organização, mas tínhamos também consciência que era preciso fazer algumas outras coisas nesse setor. O Plano 5+1 ajudou-nos a sistematizar o conjunto de medidas que preconizávamos, e eu recordo as mais emblemáticas. Era a alteração da legislação laboral, está feito. Somos hoje dos países da Europa que têm a legislação laboral mais aberta, com menos constrangimento à entrada de novos trabalhadores por um lado e à organização do trabalho por outro.
Eu digo isto com orgulho, não porque desvalorizámos ou desclassificámos a função de trabalho, mas demos uma lógica mais de mercado e menos de feudo, que era aquilo que existia anteriormente. E bastava a correta aplicação da lei, sem constrangimentos, sem greves. E eu recordo-me, aliás, da visita que recentemente o Sr. Ministro da Economia, António Pires de Lima, fez ao Porto de Lisboa, e na qual eu estava presente também. Eu acompanhei. Um dos operadores portuários dizia que a entrada em vigor da lei tinha permitido ganhos de eficiência na ordem dos 25-30%, exclusivamente. O problema eram as greves em Lisboa e a percepção que existia por parte dos operadores de que essa situação de tensão laboral se iria perpetuar no tempo e, portanto, estávamos a ter dificuldade em colocar ao serviço da economia os benefícios que tínhamos. Mas bastava esta medida para conseguir ganhos importantes para chegar aos 25-30%. Mas nós não ficámos por aqui. Nós reduzimos a taxa a tubo de carga em 80% já numa base acumulada e estamos com a pretensão de fazer algumas alterações aos contratos, aquilo que nós chamamos de lançamento dos contratos de nova geração, de maneira a permitir que, de facto, a utilização das infraestruturas portuárias possa ser feita tendo em conta a competitividade que a nossa economia necessita. Nós somos uma economia hoje muito mais exportadora do que aquilo que éramos no passado. Aliás, hoje mesmo foram conhecidos os números de outubro relativamente à movimentação portuária e elas batem todos os recordes. Isto significa, portanto, que os nossos portos continuam competitivos, continuam a ser um fator de sustentabilidade na recuperação da nossa economia, mas temos de progredir. E eu, a propósito das taxas, gostava de vos dizer algo que me parece importante dizer hoje. Lançou-se alguma confusão relativamente a uma afirmação que a Sra. Presidente do Porto de Lisboa fez relativamente à redução das taxas. Eu queria clarificar o seguinte. Em primeiro lugar, o alinhamento estratégico entre o Governo e o Porto de Lisboa é total. E a Sra. Presidente teve toda a razão naquilo que disse. Enquanto nós não clarificarmos aquilo que é o modelo de financiamento das concessões portuárias, os portos não têm condições para baixar sustentadamente as suas taxas. Se nós queremos que as administrações portuárias façam um investimento e ao mesmo tempo que se faça a redução das taxas, que depois não pagam o investimento, nós geraremos um déficit nas administrações portuárias. É tão certo quando estarmos aqui sentados, não há outra forma. Portanto, ou nós temos recursos nas administrações portuárias para pedir às administrações portuárias que façam os investimentos que os operadores querem e que os clientes muitas vezes exigem, ou fazemos uma alteração do modelo de financiamento, e então pedimos aos privados que façam esse investimento, a sua manutenção, a sua ampliação, e aí sim as administrações portuárias têm condições de fazer a redução das taxas. Eu lancei, aliás, a discussão na última vez que falei sobre o tema publicamente, em Setúbal, num debate promovido pela comunidade portuária, e queria, nesta ocasião, sublinhar, porque me parece importante que a Sra. Presidente do Porto de Lisboa teve toda a razão naquilo que disse, porque nós não podemos querer solneira e chuva no naval. Ou bem que temos um modelo de financiamento baseado na administração pública a financiar sem redução de taxas, ou aquele que nós julgamos pode ser mais criador de valor na economia, é os privados que quiserem investir nas concessões portuárias investem e a administração portuária não tem nenhum problema em ver a redução das taxas acontecer. Sim, senhor. Fica esclarecido essa sua posição em relação à administração do Porto de Lisboa. Outra pergunta. Concorda com a entrada de capital privado nas administrações portuárias? Até que percentual? Essa questão, de vez em quando, coloca-se, e mais uma vez, eu volto à resposta anterior. As administrações portuárias, como qualquer gestor de condomínio, do meu ponto de vista, se nós tivermos um modelo de financiamento clarificado, nomeadamente se o investimento for feito por privados no desenvolvimento das concessões, através do lançamento de concursos públicos e, portanto, com as regras todas a ser seguidas, eu não vejo que haja a necessidade das administrações portuárias terem grandes volumes de dinheiro depositados nas contas. É como um gestor do condomínio. Eu, se tivesse, julgo que já utilizei este exemplo o ano passado, se eu tiver o condomínio do meu prédio com muito dinheiro, fico preocupado, porque o dinheiro é meu. Parte daquele dinheiro é meu. E, portanto, eu acho que a economia não quer estar a financiar as administrações portuárias para eles terem algum dinheiro de lado para dar maior remuneração ao Estado enquanto acionista. Temos é de garantir que os investimentos que já estão feitos ficam cobertos, por um lado,
e, por outro lado, que temos condições, com a clarificação do modelo de financiamento, temos condições para continuar a crescer no setor portuário. E se assim for, não me parece que haja grande interesse em abrir o capital das administrações portuárias, porque devem ter uma remuneração adequada do capital, mas não mais do que isso. Esclarecido. Muito bem. Quando se dará início ao processo de renegociação das concessões portuárias e segundo que princípios? Quais são os objetivos económico-financeiros dos contratos de nova geração? Bom, o momento em que a renegociação se dá está dependente de fatores que não são diretamente controlados nem pelo Estado nem pelas administrações portuárias. Eu volto ao exemplo de Lisboa, embora Lisboa não seja o único porto do país, longe disso, mas enquanto nós tivermos este momento de conflitualidade ainda do ponto de vista laboral, não faz sentido nós estarmos a abrir uma negociação para rever contratos. Nós precisamos de estabilizar as relações laborais nos portos, entre os empregados e os empregadores, e então depois criar condições para que essa renegociação seja possível. O que nós queremos garantir é que, com o equilíbrio económico do contrato preservado, que haja uma redução das taxas cobradas à economia. Este é o princípio de natureza geral. Como eu digo, nós precisamos de clarificar o modelo de financiamento para o futuro, porque alguns dos contratos existentes implicam ainda obrigações de investimento, e obviamente se os privados têm obrigações de investimento precisam de ter a cobertura do ponto de vista de retorno para esse investimento. Portanto, não há uma única solução para todos os contratos, mas o objetivo, obviamente, é a redução do custo e da utilização dos portos por parte dos agentes económicos, seja na importação, seja na exportação. Sim, senhor. Outra pergunta, tem-se falado na concessão de novos serviços portuários. Quais? O serviço de pilotagem pode ser uma hipótese? Há algum objetivo temporal? Se sim, qual? Com uma abordagem geral, eu diria, e aliás isso tem sido uma matéria de discussão com o João Carvalho, com o Presidente do IMT, temos conversado sobre isso e com as organizações representativas dos trabalhadores na área da pilotagem, não há nenhuma razão para que eles sejam trabalhadores públicos. Podem perfeitamente uma parte deles ser de iniciativa privada, isso permitiria, aliás, uma abertura progressiva do mercado, regras mais flexíveis. Hoje, quem está debaixo das regras da função pública tem um conjunto de limitações na gestão, não há nenhuma razão para que isso se mantenha e, portanto, não havendo nenhuma decisão tomada e a existir, terá de ter o envolvimento das organizações representativas dos trabalhadores, mas também com uma aproximação geral, se quiser, não há nenhuma razão para que em 2014 não possamos olhar com cuidado para a possibilidade de parte desses trabalhadores passarem a ser privados e não debaixo da função pública. Aliás, um bocado à imagem do que existe já noutras realidades Isso e noutros países, onde os próprios pilotos, em forma de associação, fazem parte das empresas que gerem essa atividade. O Governo anunciou que vai rever os incentivos para os operadores portuários adotarem um modelo baseado no desempenho para futuras concessões e incentivar a entrada de novos operadores. Quais são os incentivos previstos? Bom, eu obviamente não queria, sem querer fugir à pergunta, não queria estar aqui a entrar em grande detalhe relativamente ao sistema de incentivos, mas a regra geral destes contratos deve dizer que devemos estimular a utilização adicional com ganhos repartidos com uma percentagem mais simpática para o operador ou para o gestor da concessão que para a parte pública, portanto, relativamente aos objetivos mínimos de movimentação e aos objetivos máximos de movimentação, deve haver uma partilha de benefício mais clara a partir do momento em que se chega a um determinado nível de movimentação. Isto quanto aos incentivos. Relativamente à entrada de novos operadores, é não só um desejo por parte do Governo, mas uma obrigação que decorre do memorando de entendimento. As instituições que compõem a Troika consideraram que, de facto, a atividade dos portos estava relativamente fechada e, portanto, era necessário, era útil que houvesse a entrada de novos operadores para estimular a concorrência e uma descida de taxas. Aliás, isto enquadra-se numa reforma global dos mercados, nomeadamente no mercado de produto e no mercado de infraestruturas, e que nós pretendemos levar por diante nas decisões que tomarmos relativamente a novas concessões. Outra pergunta, aliás, um problema que foi hoje levantado numa das sessões de mercadorias, que diz: quanto ao problema da cobrança do IVA, poderão vir a ser criadas condições semelhantes ou, se possível, mais vantajosas comparativamente com o que se pratica noutros portos europeus? Houve empresas portuguesas, por exemplo, transitários, que se estabeleceram em Roterdão para usufruírem dessas vantagens.
a cobrança diferida desse imposto. Se nos fosse possível encontrar solução para essa questão, diz o leitor, talvez que mais mercadorias passassem a transitar pelos portos portugueses e a atividade podia crescer de forma importante. Eu acho que é uma observação interessante. Nós olhamos já, enquanto governo, para um conjunto de áreas adjacentes aos portos onde as mercadorias ficam ou estacionadas ou passam uma espécie de zona franca adjacente aos portos. É um modelo interessante e aliás, é uma razão adicional, se razões faltassem, para que nós queiramos terminar o programa de assistência, porque neste momento os benefícios fiscais ou zonas francas adicionais estão proibidas pelo memorando de entendimento, não pode haver novos benefícios fiscais ou zonas de benefício fiscal, daí que nós, sempre que fazemos uma alteração, temos de a fazer com uma reforma do código de um determinado imposto e não com benefícios específicos setor a setor. Portanto, é uma ideia que nós já exploramos, já verificamos a realidade noutros casos, nomeadamente no caso holandês, e estamos disponíveis para o explorar assim que tivermos ocasião de o fazer, ou seja, no final do programa. Depois das reduções existentes da Tubcarga em 2012 e 2013, é possível quantificar os resultados que permitiram o incremento das exportações portuguesas devido à baixa dessa taxa? Enfim, eu não quero ter a pretensão de achar que o crescimento das exportações tem a ver com a redução das taxas. Obviamente que ajuda, a reduzir o custo da utilização de uma determinada infraestrutura ajuda, mas não consigo dizer que a redução de 80% na Tubcarga tem um impacto de X no crescimento das nossas exportações. O que eu posso reiterar perante vós é a nossa firme vontade e convicção de que a redução dos custos também na utilização dos portos, portanto o custo de contexto na utilização das infraestruturas portuárias, ajudará em muito a que os portos continuem a ser uma das infraestruturas base de apoio à nossa recuperação económica. Como eu disse, outubro voltou a ser um mês extraordinário na utilização das nossas infraestruturas portuárias. Há muitos anos que nós não tínhamos um mês de outubro, um mês tão bom como o mês de outubro. Isso enche-nos de orgulho, mas ao mesmo tempo de responsabilidade, porque temos de consolidar o caminho que temos vindo a trilhar. Eu julgo que este leitor deve ser do Norte, porque tem aqui uma pergunta muito dirigida. Porque é que ainda não foi autorizada a realização do investimento do novo terminal de contentores de Leixões? O investimento em Leixões, como os outros investimentos, tem de ser olhados numa lógica nacional. Aliás, como sabem, decorre do memorando de entendimento a obrigação de nós criarmos uma estrutura que garanta essa coerência na infraestrutura portuária. A coerência dos investimentos e do modelo de financiamento. Eu, aliás, já publicamente dei nota que no momento da sua criação será o João Carvalho o seu coordenador e, portanto, reforço essa informação. Essa decisão está tomada. Entre o momento em que nós a criamos e o momento presente, nós decidimos criar um outro grupo de trabalho, o das infraestruturas de elevado valor acrescentado, que também deu alguma coisa que contar na discussão que houve mais a norte, porque foi entendido que era uma estrutura centralizada, comandada a partir de Lisboa, sem nenhuma representatividade do ponto de vista nacional e, portanto, o Norte estaria a ser prejudicado relativamente às outras zonas do país. Ora, eu julgo que um grupo de trabalho que tem a Associação Nacional de Municípios, que tem a CIP, que tem a ICEP, que tem todas as associações relevantes do setor, no transporte de mercadorias, no transporte de passageiros, por rodovia, por ferrovia, áreas logísticas e portos, de norte a sul do país, todas lá estão presentes. Eu julgo que este é o melhor indicador de que, de facto, não houve nenhuma discriminação. Especificamente quanto ao investimento de Leixões, que mensagem é que eu gostava hoje de deixar? Leixões é uma infraestrutura absolutamente essencial para o crescimento da atividade das empresas a norte do país. Eu acharia muito estranho que o Grupo de Trabalho concluísse outra coisa que não o investimento em Leixões é estruturante para o desenvolvimento da economia regional e, por isso, o equilíbrio da economia nacional. Mas deixemos que o Grupo de Trabalho faça o seu caminho, mesmo se passa relativamente aos investimentos em Sines, os investimentos em Lisboa e os investimentos de menor dimensão noutros portos do país. Queremos tratar todos por igual e não queremos ter decisões que possam beneficiar umas zonas relativamente às outras. Deixo apenas uma nota.
Mais uma vez, é muito importante que no momento em que nós possamos decidir se o investimento de Leixões é ou não um investimento que faz sentido, possamos definir também o seu modelo de financiamento. Se nós queremos taxas mais baixas, deverão ser então terceiras entidades a poder fazer esse investimento. Se as administrações portuárias tiverem de o desenvolver, nomeadamente a Administração Portuária de Leixões, então terá de ter taxas mais elevadas para garantir que esse investimento é pago com receita gerada da atividade e que por isso não são os contribuintes chamados a pagar esse investimento. Outra pergunta: qual o objetivo da real fusão entre o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal? Qual o horizonte temporal para tal fusão e qual o montante que o acionista espera poupar com esta fusão? Nós não fazemos fusões por outro motivo na área portuária. A junção de valências, capacidade e o modo de pensar que não sejam para benefício da economia. Nós não esperamos poupar coisa nenhuma para que o Estado arrecade mais dinheiro. Nós, de facto, quando agregamos, para além das agregações que já existiam em Viana do Castelo com Leixões, em Aveiro com a Figueira, Setúbal e Sesimbra, juntamos Lisboa e Sines juntando com Faro e Portimão, apenas quisemos dar coerência entre o nosso sistema portuário, porque ele serve diferentes valências e tem diferentes objetivos. No caso específico de Setúbal e de Lisboa, tem vários terminais que se complementam. Aliás, se virmos a percentagem que Setúbal serve o Interland de Lisboa enquanto grande região, ou que Lisboa serve o Interland de Lisboa como grande região, ela é relativamente pequena, a sua agregação torna o porto de Setúbal e de Lisboa como um porto normal, digamos assim, com o peso que Leixões, por exemplo, tem na grande região do Norte e, portanto, dá-lhe essa coerência. Temos short sea, temos movimentos mais pronunciados, temos muito pouco de transshipment, mas, enfim, qualquer coisa, sim, mas é um porto puro de transshipment. Portanto, temos um sistema portuário variado que pretendemos continuar harmoniosamente a fazer crescer. E, por isso, aproveitando a ocasião, gostava de deixar claro que continuará a haver investimento em todos os portos para garantir que a coerência do sistema portuário se mantém e que não umas localizações são preteridas para benefício de outras. O Porto de Lisboa tem em curso um estudo onde contempla a construção de um novo terminal de contentores, enfim, lançado por este Governo como possível na Trafaria. Recentemente, o Governo mostrou a abertura para considerar outras localizações. A pergunta: qual é a estratégia que está por detrás do desenvolvimento de um novo terminal de carga em Lisboa e como é que este se relaciona com o desenvolvimento do Porto de Sines? O plano que foi apresentado, de facto eu já o reconheci, foi o plano que se fixou na localização e fez perder tudo o resto. Ninguém e a culpa provavelmente é nossa. Quando um plano de comunicação não resulta, a culpa é do comunicador. Não vale a pena acharmos que são os meios de comunicação social, os jornalistas ou os receptores que têm mais responsabilidade que o comunicador. A culpa é nossa. E por isso toda a gente se focou na localização e não no diagnóstico. E foi por isso que em julho eu tive a ocasião de enviar todos os estudos que existiam para o Parlamento. Aqueles que eram da responsabilidade deste Governo, que este Governo tinha encomendado, e todos aqueles que tinham sido de responsabilidade dos governos anteriores e que não tinham sido enviados para o Parlamento. Eu aí também cometi esse pequeno erro de julgamento. Achei que era normal que os governos mandassem os planos para o Parlamento, afinal não era. Deveria ser assim, não é? Afinal não era e, portanto, nós enviámos para o Parlamento para que o debate na Comissão de Economia e Obras Públicas fosse feito de forma aberta. Que conclusão é que nós chegámos naquela altura? Face aos documentos que existiam, quer do ordenamento do território, quer os estudos, de facto parecia claro a existência de dois consensos. Em primeiro lugar, o consenso segundo o qual Lisboa precisava de aumentar a sua capacidade, era um diagnóstico que vinha de 2006, tinha sido validado em 2008, novamente validado em 2010 e novamente confirmado em 2012. Quando isto é confirmado 4 vezes, parece fazer sentido. Segundo aspecto, face, como eu dizia, aos documentos de ordenamento do território, o único sítio que existia viável, com autorizações naquela altura, para implementar um terminal de contentores era a Trafaria. E o único sítio por onde passaria uma linha de comboio era o sítio onde estava prevista a linha de comboio.
O que nós não quisemos foi alterar os instrumentos de ordenamento do território. Erro nosso, achávamos que o planeamento anterior ainda tinha alguma validade. Erro nosso de julgamento. E por isso é que em julho eu entendi que era útil enviar os estudos e dizer vamos esquecer por um momento a localização. Porque a localização há de ser um output. Não é um input nem uma imposição por parte deste governo. Nós queremos garantir, ao mesmo tempo, três coisas. Que Lisboa mantenha o seu papel no sistema portuário nacional sem prejuízo de nenhum outro porto. Segundo aspecto, que a perspectiva de crescimento da utilização dos portos no nosso país não é prejudicada por miopia ou por oportunismo político de alguns dos agentes que participam nesta discussão. Terceiro aspecto, nenhum investimento desta natureza pode ser imposto por decreto. E por isso, quando nós fizemos esse envio, se o José Limão e os que aqui estão e os leitores da revista se recordarem, de repente desapareceu o ruído à volta do tema. Já não havia nenhuma questão particular, porque se verificou que, de facto, os estudos vinham de há muito tempo e que esse diagnóstico existia. A trafaria é um tema que eu pedi que fosse retirado da nossa discussão pública, porque estava a inquinar a nobreza da discussão que nós gostávamos de ter, em que a localização, como eu disse, era um output face a todos os documentos e todos os instrumentos de organização do território que estavam aprovados naquela altura. O que é que nós queremos? Se houver, ao nível da comunidade portuária de Lisboa, lato sensu, a convicção de que as 4 vezes que foi confirmado por diagnóstico que precisamos de aumentar a capacidade se verifica uma 5ª vez, então que possamos assentar nesse diagnóstico. E a partir daí que estudemos novamente todas as alternativas de localização que no passado já foram estudadas, em alguns casos, e que noutros casos existem dados novos que nos permitem voltar a revisitar o tema. Eu já referi algumas hipóteses que existem, não vale a pena estar a repeti-las aqui. O que eu queria deixar claro é que nós não imporemos nenhum investimento por decreto e queremos gerar o máximo consenso à volta do mesmo. Cometemos um erro de comunicação, não tem nenhum problema, só não erra quem não faz. E por isso nós apresentámos o plano ficou fixado na trafaria, tinha muitíssimas virtudes, tinha a virtude de termos mais atividade turística na margem norte, tinha a virtude de descontaminar territórios na margem sul, que tanto precisam de descontaminação e, portanto, redução da pegada ambiental, tínhamos mais portos de pesca na trafaria, na Cova do Vapor, tínhamos um terminal de cruzeiros na margem sul, de acordo com aquilo que era o pedido de Almada, tínhamos a Costa da Caparica com uma intervenção estruturada do ponto de vista do Pólis. Provavelmente tudo isto é uma novidade para vocês, porque ficámos fixados todos só no tema da trafaria. E o plano era muito mais do que isso. E por isso vamos revisitar... Era um plano de reordenamento do Porto de Lisboa, não é? Do estuário do Tejo, de toda a área que hoje é reserva portuária do Porto de Lisboa. Por isso eu lancei o convite e repito o repto aqui, voltemos a focar-nos na nobreza do plano, aquele ou outro qualquer similar, e assentemos num diagnóstico que seja comum para que Lisboa continue a ter o papel que tem. Sobre Sines, porque essa era a pergunta, só quem está de má fé é que acha que este investimento tem colido com a estratégia de crescimento de Sines. E eu utilizo a palavra má fé de propósito, porque há muita gente que o diz e que tem pelo menos a obrigação de saber daquilo que fala. E por isso, a estratégia de crescimento de Sines e a estratégia de crescimento de Lisboa são absolutamente complementares e cada um deles vai ter o seu papel no sistema portuário nacional. Esclarecido. Outra pergunta, e agora passamos para a terra, desta vez na ferrovia. Qual é o calendário para a construção, naturalmente com fundos comunitários, das linhas de alta velocidade com partilha de mercadorias e passageiros, Lisboa-Porto Vigo e Aveiro-Salamanca? Eu assusto-me sempre que nas perguntas ainda se mantém a expressão alta velocidade. Porque, enfim, aí acho que o problema já não é da comunicação. Eu até utilizei uma expressão que o TGV tinha morrido. Nós não vamos ter, infelizmente, alta velocidade em Portugal. Eu digo infelizmente porque, sendo uma forma muito célere e provavelmente com enormes virtudes de movimentação de passageiros, não é compatível com a situação orçamental atual de Portugal. E por isso, quando o Governo está perante difíceis escolhas, tem de escolher aquilo que pode fazer e não aquilo que quer fazer. Nós queremos sim uma infraestrutura ferroviária
que nos permita poder movimentar as nossas mercadorias de forma eficiente. Primeira medida que nós tomamos para que isto seja uma realidade. Evitamos o fecho de quase 300 km de linha. O plano que nós herdámos do governo anterior tinha um encerramento de 800 km de linha e depois uma outra componente para mercadorias, dos quais nós resgatámos cerca de 300 km ao plano anterior. Porque é importante que houvesse capilaridade na movimentação de mercadoria, foi isso que os agentes económicos nos disseram. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é importante, quando nós, lá está, temos escolhas difíceis para fazer, garantir o essencial. E qual é o essencial no que respeita ao transporte de mercadoria? É que a mercadoria chegue ao destino e não fica meio ou um terço do destino. Por isso, era grave para o país que não houvesse cimeiras ibéricas desde 2009. Significava que os planos de Espanha e de Portugal estavam inteiramente desfasados uns dos outros. E nós temos dois exemplos. Espanha está praticamente a chegar à fronteira portuguesa no sul, em Caia, e Portugal ainda não arrancou com o investimento. E no norte, nós temos a linha da Beira Alta totalmente eletrificada e do lado da Caldeira não há eletrificação nenhuma. Isto é um melhor exemplo. Temos dois exemplos objetivos de como os dois países não falaram. E eu já falo do básico, são estes dois países, porque nós ou vamos para mar e comboio no mar não parece óbvio, ou então entendemos-nos com Espanha. Mas o entendimento tem de ser muito para lá de Espanha. Se nós fazemos parte de uma União Europeia e existem projetos de redes transeuropeias, nós temos de garantir essa realidade. E por isso é que, tendo passado relativamente despercebida, é tão importante a declaração que foi assinada em Tallinn, há bem pouco tempo, aliás, pelos governos de Portugal, de Espanha e de França, e que garante o compromisso dos três governos relativamente ao investimento no corredor atlântico, no CFM4. Isto é importante porquê? Porque garantimos que o investimento que nós vamos fazer tem de ter alguma componente de orçamental, porque os fundos comunitários não cobrem a totalidade do investimento, vai ter depois expressão também em investimento feito em Espanha, com coerência e com horizonte temporal compatível connosco, também em França e também na Alemanha. E por isso nós garantimos que França está alinhada connosco, garantimos que a Alemanha está alinhada connosco e dessa forma nós podemos agora pedir aos contribuintes que um bocadinho do esforço de cobrança de impostos possa ser utilizado em investimento ferroviário. Nós temos a expectativa de que ainda dentro desta legislatura seja possível tomar decisões. Mas, como a minha função não é de fazer anúncios sobre novas obras, eu gostava de apenas as poder confirmar no momento em que nós tivéssemos a certeza de que temos espaço orçamental para o fazer, porque os desafios orçamentais ainda são muitos. Passei aqui umas quantas perguntas à frente, porque vinham muito um bocado na esteira do que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, e entrei aqui numa outra que me parece importante e que vários leitores se referiram nas perguntas que enviaram. Falta pouco mais de um ano para o final desta legislatura. Acredita ser possível a alienação da CP Carga ainda nesta legislatura? Tem a expectativa que esta venha a ser uma privatização que vai gerar receitas para o Estado? A CP Carga estava no plano de privatizações inscrita e eu, quando tomei posse e tinha um vasto leque de empresas que estava nesse programa de privatizações, procurei tentar revisitar a razão pela qual as empresas lá estavam. E no caso da CP Carga, nenhum dos membros da Troika ou do Executivo anterior me conseguiu dar uma explicação cabal para a existência da CP Carga no plano de privatizações. Até que, numa segunda conversa, me foi dito que a CP Carga estava no plano porque ela tinha prejuízos do ponto de vista operacional e do ponto de vista financeiro e, portanto, a Troika estava preocupada em que uma empresa deficitária se mantivesse na órbita do Estado. E se a razão era apenas esta, parecia-nos curto. Então, não devíamos ter grande pressa e deveríamos ter uma planificação diferente no tempo daquela que outras empresas tiveram, porque as razões para a sua privatização eram bastante mais meritórias. E por isso, pedimos ao Conselho de Administração da CP que tomasse um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio operacional. Isso vai ser verdade muito rapidamente. Estamos a recuperar rapidamente os prejuízos que eram superiores a 20 milhões quando tomámos posse
e que serão este ano à volta dos 7 milhões de euros e esperando atingir o equilíbrio já em 2015. Portanto, o problema operacional desapareceu, a razão de fundo para que a CP Carga fosse privatizada desapareceu e nós tínhamos uma razão adicional para aguardar, que era a clarificação do plano de investimento na ferrovia. Se o Estado se prepara para pedir aos contribuintes que invistam algum do dinheiro dos impostos em investimento ferroviário, não vamos alienar o nosso operador de mercadorias sem que esse plano seja conhecido e, portanto, adequadamente capitalizado. Se eu acho que vai acontecer em 2014, não sei, mas nós não temos nenhuma pressa especial em o fazer e já explicámos à Troika a razão pela qual entendemos que o calendário deve ser ajustado a esta circunstância e não propriamente ao calendário original que estava estabelecido. Última pergunta para o setor de mercadorias, visto que o tempo não é elástico e ainda temos que abordar o transporte de passageiros. Já circulam pelas estradas portuguesas caminhões até 60 toneladas de carga, entre portos e determinadas indústrias, para quando tratar da mesma forma de todas as indústrias. Eu penso que o problema aqui é dos ditos mega caminhões, julgo que é o que o leitor se quer referir. Eu julgo que, eu já aliás disse num evento da Transportes em Revista, não sei exatamente se foi há um ano atrás, se foi já mais recentemente, que não via nenhuma razão de princípio para que não abordássemos este tema, nomeadamente com o regulador. Na certeza, porém, de que uma parte do benefício do ponto de vista logístico, de redução de custo, deve, eu aqui refiro-me às autoestradas geridas pelas Estradas de Portugal ou cuja receita são das Estradas de Portugal, deve ser partilhado. Eu não digo que seja nem pouco mais ou menos numa base 50-50, mas eu julgo que os caminhões têm mais capacidade e, portanto, têm uma economia de escala importante, mas também desgastam mais pela sua passagem, deverão partilhar um bocadinho desse benefício para o gestor da infraestrutura rodoviária. Portanto, com este princípio geral em mente, não vejo nenhum problema para que se possa fazer essa abordagem sistemática, nomeadamente com a decisão do regulador.